Graça e paz. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Discipulado, candidato 2. O primeiro candidato, ele se ofereceu para seguir a Jesus. Este primeiro candidato obteve uma resposta dura. Jesus mostrou para ele a realidade de segui-lo. As raposas têm seus covis, as aves seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez até por essa resposta que Jesus havia dado ao primeiro candidato que se ofereceu, este agora, que foi chamado por Jesus, apresenta uma justificativa, ou melhor, uma desculpa. Senhor, deixa-me sepultar meu pai. Talvez alguém pensasse assim, como já houve intérpretes que pensaram assim. Nada mais do que justo. Deixe que ele pudesse enterrar o pai dele, qual o problema? Alguns, inclusive, chegaram a pensar que o pai dele estava morto e ele estava ali, pedindo licença para ir enterrar. Mas isso não é a realidade. E por que sabemos que não é a realidade? Até por uma questão de lógica. O que ele estaria fazendo ali na beira do caminho, ouvindo as palavras de Jesus, se o seu pai estivesse morto, sendo velado por outros? Não. O Dr. Kenneth Bailey explica melhor. O Dr. Kenneth Bailey escreveu o livro A Poesia e o Camponês. Ele foi um missionário que trabalhou muitos anos naquelas regiões ali de Israel, naqueles países ali próximos. E mesmo no final do século passado, já passado quase 2000 anos, a cultura da região, ele afirmava que era muito próxima daquela cultura daquela época. E era comum os filhos serem muito dedicados aos pais, muito apegados aos pais. Inclusive o terceiro candidato vai mostrar muito sobre isso. Mas em relação a este ponto principal, a este ponto que o jovem apresenta de sepultar o seu pai, na verdade ele estava dizendo para Jesus: deixe-me continuar na casa do meu pai até que ele morra, e então depois de sepultá-lo eu te seguirei. Mal ele sabia que Jesus estava muito próximo de ser morto, ressuscitar e ir para o pai, deixando uma comunidade de discípulos para pregar e divulgar o reino de Deus. Esse jovem estava querendo postergar talvez para 10, 15, 20, 30 anos. Ninguém sabe quanto tempo ainda seu pai viveria. Mas o que ele queria era cumprir um traço cultural. Queria cumprir um compromisso que era muito caro àquela cultura, àquele povo. Ou seja, era algo muito bonito, um valor muito bonito? Sim, você não pode negar que é algo muito bonito o pai ser enterrado pelos seus filhos, o filho se comprometer em cuidar do pai até a sua morte. Entretanto, o problema é que aquela desculpa, aquela justificativa desse jovem ultrapassava os limites, ou seja, colocava a cultura, a sua própria cultura, a cultura do seu povo, da sua comunidade, da sua sociedade, acima do discipulado, do seguir a Jesus. Isso é muito comum ainda hoje. Muitos colocam a sua cultura, os seus valores culturais, os valores da sua própria comunidade, os valores dos seus próprios familiares, da sua família, ou até mesmo das suas ideologias, sejam elas sociais, políticas, religiosas, acima de seguir a Jesus. Eu gostaria de seguir Jesus, eu tenho uma simpatia por ele, mas isso seria um grande golpe para o meu pai, para a tradição dos meus familiares, para os meus avós, para a minha mãe. Ou isso não combina com a cultura do meu povo, nem com a ideologia que eu sigo. É exatamente isso que aconteceu com aquele jovem. E a resposta de Jesus para ele? Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos, ou sepultem os seus próprios mortos. Mas tu vai e prega o reino de Deus. O que Jesus estava oferecendo àquele jovem era vida. Ele veio para dar vida para um mundo morto, de pessoas mortas. Nós seres humanos os seres humanos são como se fossem mortos-vivos que caminham sobre a terra. O apóstolo Paulo diz, que ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. E Jesus estava convidando aquele jovem para viver a verdadeira vida, que é a vida do discipulado. Então deixe que aqueles
que estão preocupados com seus afazeres diários, com seus próprios valores, suas próprias ideologias. Esses que estão mortos, sepultem os seus próprios mortos. Você, eu quero te oferecer a vida eterna, e que você vá e pregue o reino de Deus. É a mesma mensagem que hoje Jesus tem para você. O que é que te segura? O que é que tem impedido sua cultura, sua ideologia? Receba a vida. Pregue o reino de Deus, viva o reino de Deus e deixe que os mortos continuem no seu mundo de mortos, que ainda não conhece Jesus. Mas você que é convidado por Jesus, obedeça e siga esse chamado que Ele está lhe oferecendo. Amém.